Amém? Eu tenho algo para compartilhar com vocês, mas isso vai falar um pouquinho mais sobre a chave de Davi. Eu quero dizer para você que a graça e a paz do Senhor esteja dentro do seu lar, dentro da sua casa, e que você possa receber esse abraço de Deus aí, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero falar um pouco, não sobre a igreja chave de Davi, mas eu quero falar um pouco sobre a chave de Davi. Não é a chave do pastor Jonas, nem a chave do apóstolo Glauro, mas sim a chave de Davi. Aquela que abre portas e ninguém fecha, que fecha e que ninguém abre, que fecha e ninguém abre. Eu gostaria que você abrisse comigo a palavra em Apocalipse no capítulo 3. Lá no verso 7. Chaveano já sabe esse endereço, né? Já sabe esse versículo aí, decore salteado. Amém? Glória a Deus. Pai, eu coloco a minha vida, coloco os meus pensamentos. Eu coloco agora, Senhor, a minha mente a seu serviço. Senhor, eu estou aqui, Senhor, para te servir, estou aqui para servir a tua igreja. Senhor, usa, Senhor, o meu coração, a minha mente, os meus pensamentos. Pensa, Senhor, e através, ó Pai querido, daquilo que é a minha mente e que possa, Senhor, ser falado através da minha boca. Usa a minha mente e a minha boca, ó Deus, para falar a esses corações nesses dias, em o nome do Senhor Jesus. Apocalipse 3, lá no verso 7, ele diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Amém? Nós ainda não vimos em outro local, tanto falando sobre a chave de Davi, mas tanto eu quanto a Célia, nós estamos há alguns anos ouvindo sobre a chave de Davi, ouvindo sobre adoração, ouvindo sobre o que é esta chave que Deus liberou para nós e que quem tem essa chave é o Senhor Jesus. Ele tem esta chave de Davi, aquele que tem a chave de Davi. E em outro texto, se você já foi um chaveano, você sabe que em outro texto existe uma outra chave chamada a chave de Davi, mas ele coloca numa conotação de casa de Davi, a chave da casa de Davi eu entregarei a você. Mas antes disso, eu quero dizer a vocês que fala sobre Filadélfia, a igreja em Filadélfia. A igreja em Filadélfia era uma igreja sem muita expressão em relação a membros, a quantidade de membros. Também era uma igreja que nós dizemos ali pouca força. Mas dentre as cartas que foram enviadas e escritas ali no livro de Apocalipse, ela não teve nenhuma exortação. Era uma igreja que tinha sido aprovada por Deus. A única coisa que ele disse eu sei que você tem pouca força. Talvez os chaveanos queiram ter mais força. Talvez os chaveanos queiram ter mais expressão. Talvez os chaveanos queiram ser gigantes. Mas a chave de Davi, a igreja de Filadélfia era uma igreja pequena. E o resultado foi que não negaste o meu nome. Não negaste o meu nome. Porém, diante de ti, uma porta aberta que ninguém pode fechar. Amém?
Então, essa porta, quando nós falamos de porta aberta, eu queria pensar junto contigo, o que abre uma porta? O que abre uma porta, 3 dedinhos. Você pode bater na porta. E Jesus, ele disse assim, aquele que bate, a porta se abre. Então, quando nós estamos falando desta chave de Davi, é uma questão também de espera. Você tem aquela possibilidade de abrir a porta quando? Quando você bate e ela se abre. E isso vai precisar de você fé. Porque primeiro, você tem que bater e esperar que alguém possa abrir aquela porta. Eu quero dizer que a outra maneira de abrir a porta, a primeira já tinha passado na tua cabeça. A primeira forma de abrir essa porta já tinha passado aí. É com chave. Não tem outra forma, né? Mas adianta eu pegar a chave do carro para abrir a chave da sua casa? A chave errada para a porta errada também não se abre. Então você tem que usar a chave certa para a coisa certa. E tem muitas pessoas que têm um chaveiro em casa. Eu lembro que eu fui um chaveiro aqui na Oliveira Paiva, aqui em Fortaleza. Cheguei ali, ao invés de um homem fazer a cópia da chave, não, ele trouxe 10 cadeados e pediu para o chaveiro fazer o seguinte, olha, desses cadeados aqui, eu vou pedir para você trocar os segredos de todos os cadeados e deixar para uma única chave. E aquela chave é a chave mestre. É a chave mestra, não sei se é essa a palavra, mas é aquela que você pode abrir todos os cômodos da tua casa. E esta chave era a chave que Davi tinha. A chave de Davi. Ele entrava em todos os cômodos da casa dele. E a gente chama de casa de Davi. Mas também pode ser colocada na conotação de a chave da casa de Davi, algo geracional. A chave que está sobre a casa de Davi na questão de geração. A porta que se abre para uma geração, para a família, para tudo aquilo que é de Davi. E se você estuda a palavra, você vai perceber que alguns reis, eles tinham ali alguns posicionamentos. Alguns faziam como o seu pai Davi, e eles nem eram filhos de Davi. Mas todas as vezes que você faz espiritualmente algo que um pai, eu vou falar um pai espiritual faz, você se torna filho. Nós somos hoje filhos legítimos de Jesus, nós somos filhos legítimos hoje do Pai, do nosso Pai eterno, né? Então nós somos filhos de Deus e por isso somos co-herdeiros com Cristo. Mas isso você entra pela fé e você sabe que hoje você é filho de Deus. Então toda essa geração foi abençoada na casa de Davi. Agora existem alguns outros tipos de portas, né? Existe a porta, vou chamar dessa maneira, as portas espirituais, né? Existe uma porta que ela é larga, né? E a chave de Davi vai dizer para, né? Eu estou falando a chave de Davi, igreja. Nós vamos fechar essas portas, a porta para esta chave, para essa porta larga, que é a porta do inferno, que a palavra nos refere, dizendo que esta porta larga é o caminho que leva para a perdição, ao caminho largo, ao caminho estreito. Fala sobre essa porta. Jesus fala que Ele é a porta. Então tem duas portas, a porta larga, que leva para o inferno, e a porta estreita, que é o próprio Jesus, que nós vemos lá. Ele é a porta. Então Ele é a porta, Ele é o caminho pelo qual nós devemos seguir e passar essa porta estreita. Está falando sobre esta porta. Também está falando sobre uma porta, eu digo essa porta espiritual, que é a palavra do discernimento. Você precisa discernir as coisas espirituais.
para saber em que caminho você está, para que você saiba qual a porta você está. E como existem portas e portas, lembra da porta do inferno? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Isso significa que nós temos algumas portas. Quando você pega o teu celular, você vai ver algumas portas que estão ali à sua disposição. E existem portas do inferno, que é só clicar e você abre uma porta larga. Mas quando o pastor Jonas manda uma mensagem para você, de algo que é para você assistir, sobre você crê? Um filmezinho. O pastor também passa filme para você assistir. O pastor também passa alguns vídeos para você assistir. Né? Tem um vídeo que eu postei para você, estava lá escrito, você crê? É um vídeo, é um filme. Então, existem essas portas na sua mão. Você pode pegar no teu celular ali e ter portas que são bênçãos. E nós já vamos falar sobre isso. Pessoas que são tremendamente usadas por Deus, mas que você não tem acesso a essa porta. Lembra daquela outra passagem que se refere a você como um sacerdote de Deus? Ele diz assim, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Você já viu porta com cabeça? Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é a porta? Vocês. Vocês são, ó portais eternos. Vocês são as portas. Vocês definem quem passa por esta porta. Há alguns outros textos que dizem assim, que diz assim, eis que o Senhor está a... Quem se tornou a porta agora? Você. Então levante a sua cabeça e deixa Deus passar por ela. Deixa Deus passar. Isso significa levantar a cabeça. Significa saber o que você está fazendo. Significa que você tem autoridade. É você que tem autoridade para abrir portas e fechar essas portas. São as portas espirituais. E para isso você precisa ter discernimento de todas essas portas. Existe até janelas. Mateus capítulo 3, Malaquias capítulo 3, verso 10. Ele diz assim que ele vai o quê? Abrir as comportas dos céus e derramar sobre vós o quê? Bênção tal. Agora o que ele está dizendo aqui é que foi girada uma chave de uma maneira certa para abençoar a sua vida. Então, quando você gira a chave da maneira certa, as bênçãos vêm até você. Deus está colocando sobre cada um de nós os caminhos, e você é que vai definir o que você terá, a bênção que você terá. Existem portas que são fechadas. Portas que são fechadas pelo próprio Deus. E lembrando que nós estamos em dias proféticos, em dias em que a palavra diz assim que pode ser os princípios das dores, queridos, eu vou falar assim, simples. Algo profético está acontecendo no mundo todo. Tudo aquilo que nós ligamos na terra é ligado nos céus. E todos estão agora indo para as casas. Tem alguns desobedientes que ficam fora da casa. Mas tem outros que são obedientes e conseguem entender o que Deus está falando para esse tempo. Se eu tivesse que ficar em casa hoje, eu não estaria aqui na igreja transmitindo para você. Mas existem algumas situações em obediência que você pode fazer. Eu posso estar aqui nesse templo junto com pessoas, eu estou vendo, queridos, é a primeira vez na vida, na história, que eu vejo um monte de gente mascarada. Sabe, só aqui tem um tanto de gente mascarada na igreja. Eu sei também o que você pensou, tinha antes, pastor. É que agora, né, caiu algumas máscaras. Mas eu quero que você entenda que o Senhor ele está dando esse discernimento para você, desse tempo de abrir essas portas. O mundo todo está passando por esse ato profético.
E dependendo daquilo que você se tornar, aquilo que você fizer, dependendo daquilo que você encontra como gigante, você se posiciona e você consegue fazer com que aquilo que é prejudicial a pessoas possa se transformar em salvação para elas. Use, mas use dos recursos que você tem. Use da capacidade mental que você tem, da sabedoria que Deus te deu, para trazer salvação em todo o tempo. Em todo o tempo, em toda maneira, em toda circunstância, traga salvação para as pessoas. Não fique divulgando tanto as questões que tira a esperança. A palavra de Deus fala sempre assim, gire para nós algumas coisas. Gire essa chave da esperança. A palavra de Deus fala assim, traga à sua memória aquilo que traz esperança. É claro que nós precisamos das informações, mas a informação que eu tenho e a informação que eu vivo não é a informação terrena. A informação que eu tenho, a informação que eu vivo, ela está ligada muito a uma questão espiritual do que natural. As coisas naturais são passageiras. Querido, se hoje fosse o último dia da sua vida, se hoje você tivesse a compreensão de ser o último dia da sua vida, o que você faria? E às vezes a gente fala isso, parece que o pastor está tão distante da realidade, está fora da casinha. Parece que quando o pastor fala assim, pare de se preocupar tanto com essas coisas desta terra, aí Deus vem e traz uma gripe. Esses dias a Célia estava, não sei se era no mercado, em algum outro lugar, e que ela sentiu a vontade de espirrar e ela espirrou. Meu Deus. Andrelise que sabe, né, Andrelise? A pessoa levou um susto assim, meu Deus do céu. Um espirro. Quando foi que você assustou uma pessoa com um espirro? A gente ri, mas o negócio é sério, né? Quando foi que você deu um espirro para chegar ser o primeiro da fila? Você dá um espirro lá atrás, no último da fila. Atchim! Sai todo mundo, você passa, chega no caixa. Estou brincando, querido. Mas a coisa é séria. Você não pode ser irresponsável com aquilo que Deus está falando e com aquilo que você precisa cumprir. Mas essas portas, qual é a porta que está na sua frente? Deus fecha as portas. Ele diz assim, a porta que eu fechar, você não pode abrir. Vamos para frente. Existem a situação de como você abrir essa porta, usar a chave certa. Isaías, eu gostaria que você fosse comigo lá em Isaías 22. Isaías, capítulo 22. (22, 20). Amém? Todos já acharam aí? Quem achou, levanta a mão. Amém? Tem alguns aqui que levantaram. Fizeram assim. Naquele dia, convocarei o meu servo Eliaquim, filho de Ilquias, filho de Ilquias. Eu o vestirei com um manto que pertence a você. Com o seu cinto o revestirei de força. E a ele entregarei a autoridade que você exercia. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para os moradores de Judá. Porei sobre os ombros dele a chave do reino de Davi. Em alguns lugares está a chave da casa de Davi. O que ele abrir, ninguém conseguirá fechar. E o que ele fechar, ninguém conseguirá abrir. O que ele fechar, ninguém conseguirá abrir. E ele aqui não está falando sobre uma pessoa, ele não está falando que é Jesus, ele está falando que é Eliaquim. E ele vai ter nos ombros a chave de Davi.
Existe uma responsabilidade sobre aqueles que servem a Deus. Ele tem a chave. Você pode abrir portas, mas você também pode fechar essas portas. Existem muitas pessoas que nesses dias estão passando por uma crise de pessimismo. Por um tempo em que não faça isso, não faça aquilo, porque vai morrer. Eu digo para você que deixe de ser pessimista. Deixe de não ter fé. Tenha fé, tenha esperança, tenha ousadia. E feche a porta para aquilo que precisa ser fechado. E você tem uma autoridade para abrir as portas que você sabe que espiritualmente elas poderão ser abertas. Agora, como aconteceu isso com Ilquias? Quem era Eliaquim? Quem era Eliaquim? Vamos ler aqui um pouquinho antes, ele diz assim, lá no Isaías 22:16. Que faz você aqui, e quem lhe deu permissão para abrir aqui um túmulo? Você que está lavrando no alto do monte e trabalhando na rocha o seu lugar de descanso? Veja que o Senhor vai agarrar você e atraí-lo para bem longe, ó homem poderoso. Ele embrulhará como uma bola e atirará num vasto campo. Lá você morrerá, e lá os seus poderosos, os carros, se tornarão a vergonha da casa do seu Senhor. Eu demitirei das suas funções e do seu cargo, e você será desposto. Aqui ele estava falando, Deus estava trazendo uma palavra para o rei uma profecia contra Sebna, né? Mas eu queria, na verdade, ir um pouquinho antes. Se eu for ler todo esse texto, ele vai falar assim, olha, deixa eu tentar resumir. Foi assim, quem era Eliaquim? Eliaquim, ele era o mordomo da casa do rei, ele era o mordomo de Ezequias. Ezequias era aquela pessoa que talvez você já lembre de um fato. Ele orou, em um tempo que ele estava doente, o profeta chegou para lá, ele chegou na casa dele e disse, você morrerá. E ele orou ao Senhor, e quando ele orou ao Senhor, Deus deu a ele em um tempo de doenças mais 15 anos de vida. Nesse processo, Deus começa ali a mostrar para ele que ele precisava fazer algumas coisas. Eliaquim, queridos, lembrando vocês de um tempo de guerra que o rei Ezequias passou, o profeta, houve esse tempo de guerra e Ezequias sabia que ele ia ser sitiado pelos filisteus. Os filisteus estavam indo até o reinado de Ezequias e lá eles iam trancar a cidade, né? Eles iam sitiar a cidade. E por causa de um conselho de Eliaquim, depois vou falar um pouco sobre esse conselho, mas ele pegou e fez o seguinte. O rei Ezequias, ele falou assim, olha, o rei Senaqueribe vai vir contra nós. E nós vamos fazer um canal de água. E ele fez um canal de água até que a cidade fosse suprida em suas necessidades. E ali, quando chegou o rei da Síria para sitiar, o rei Senaqueribe tinha água, e tinha alimento, ele tinha tudo. Mas o rei Ezequias também pediu para que Eliaquim, que era o seu mordomo, que era o seu conselheiro, que fosse até Senaqueribe e falasse assim, olha, é o seguinte, nós queremos fazer um acordo contigo. A Bíblia não fala, não relata sobre essa conversa que Eliaquim teve com Senaqueribe. Mas Senaqueribe tentou subornar Eliaquim. Eliaquim não concordou com aquilo que Senaqueribe queria. O que ele fez? Quando ele chegou para o rei Ezequias, ele disse, rei Ezequias, o negócio está sério. Estão aqui as cartas de Senaqueribe. Tudo eles vão vir contra isso, vão vir contra nós.
Sabe o que o rei Ezequias fez? Pegou aquelas cartas, foi para o templo lá, o templo de Salomão, naquela época. Chegou com aquelas cartas, com todas aquelas palavras, dizendo que haveria morte, numa cidade onde tinha água, onde tinha fonte de vida. Ele chegou naquele templo e disse assim: Senhor, eis aqui, o que eles estão falando contra ti. E ele passou a noite orando. E ele passou ali um tempo de intercessão. Ele passou um tempo orando ao Senhor. E eu queria que você entendesse que nesse tempo que ele estava orando, um anjo da parte do Senhor foi lá conversar com o pessoal de Senaqueribe. Um anjo do Senhor matou em uma noite 185 mil inimigos. Agora você já imaginou que oração é essa? Um anjo do Senhor, um anjo que acampa ao redor daqueles que o temem e o guarda. Você já pensou nesse anjozinho que está do teu lado? Você já pensou nesse anjo que fica ao seu lado? Esse anjo que acampa ao redor daqueles que o temem e os guarda. Que chave é essa? A chave da adoração, a chave da obediência. Sabe o que eu acho interessante na palavra Eliaquim? No nome Eliaquim? Eliaquim era conselheiro, era mordomo. Eliaquim era aquele que ajudava o rei. Eliaquim era aquele que sustentava algumas coisas que o rei não podia suportar. Não é que não podia, mas ele estava ali para auxiliar. Quantas vezes você teve conselheiros do seu lado? Na multidão dos conselhos é que se encontra a sabedoria. E Eliaquim pode ser um desses seus conselheiros. Aqueles que Deus tem colocado ao seu lado pode ser um Eliaquim. E sabe o que é Eliaquim? Deus levanta. Isso é o que significa Eliaquim. Deus levanta. Eu posso hoje estar aqui nesse púlpito, mas eu posso ter certeza que eu estou aqui porque tem alguém que orou. Antes mesmo de tudo isso acontecer, a primeira pessoa a orar pela minha vida foi a minha avó. A minha avó que já está junto com o Senhor. Ela orou por mim, meu avô orou por mim. Depois veio a minha mãe que orou por mim. E a minha mãe me deu conselhos. E a minha mãe me mostrou o caminho que era o Senhor. Ela me mostrou o Senhor, ela não me mostrou as igrejas. Ela permitiu que eu fosse às igrejas. Ela permitiu que eu fosse para a igreja presbiteriana, para a Batista Independente. Ela permitiu que eu fosse para a Quadrangular. Ela permitiu que eu fosse para todas essas igrejas, para a Congregação Cristã do Brasil, para a Assembleia de Deus. Sabe o que ela mostrou com isso? Ela me mostrou um caminho. Deus é o caminho. Ele é o caminho. E só tem um segredo para chegar até Ele: a adoração. Mas isso é outra mensagem. Existe algo dentro de você que você precisa se posicionar. Senaqueribe era rei da Síria e tentou subornar a Eliaquim. Quantas pessoas tentam subornar aqueles que estão ao lado do pastor? Quantas pessoas tentam subornar aqueles que estão próximos de vocês? Quantas pessoas que são inimigas, eu não estou falando da igreja, mas geralmente é assim. Quanto você quer? Eu não sei, espero que isso não aconteça, mas geralmente, quando você atinge o rei, atinge o cabeça, e toda se dispersarão. Mas você, querido, precisa se guardar dentro de um lugar onde você não será subornado, onde você não será conquistado pelo seu inimigo. Você está na casa, você está no teu secreto, você está no tempo de Deus, que Deus separou para você. E o inimigo está tentando te subornar com outros tipos de palavras,
O Satanás está tentando trazer várias fontes, rios. Eu estou dizendo isso por quê? Porque acontece comigo também. Não é só com você, não. Eu quero falar sobre algo que aconteceu na minha vida. Estou falando eu, pastor Jonas. Queridos, em nome de Jesus, eu tive um tempo onde eu encontrei uma pessoa que passou muito conhecimento para mim. E ele, puxa vida, parecia ser maior do que o meu pastor. Parecia conhecer mais do que o meu pastor. Parecia saber muito mais que o meu pastor. E sabe o que o meu pastor fazia? Trazia eles para a igreja. Como assim, pastor? Ele trazia eles para a igreja. Trazia esses mestres da palavra. Traziam e eu falava, Deus, eu quero seguir esse agora. Tem um rio passando ali. Daqui a pouco vinha outro, Coraiola. Deus do céu, ele tem um. E eu falava, agora eu quero ir junto com o Coraiola. Aí eu queria ir e falar, Célio está falando, não fala os nomes não. Ele estava falando sobre muitos outros profetas de Deus e que eu falava, Deus é esse. Eu cheguei para um homem de Deus, meu, abençoado. Falei, agora eu vou para a igreja dele. Ele falou assim, meu irmão, você já é cristão? Falei, sim, já. Eu sou da igreja tal, do endereço tal. E eu tenho sentido que eu posso caminhar junto contigo. Sabe o que ele disse para mim? Não venha. Fique lá. Falei, amém, glória a Deus. Não fui. Mas eu aprendi com esses homens o seguinte. Eu tenho um pastor, eu já sou cristão. Eu preciso ir até ele e conversar com o meu pastor. O meu pastor sempre está à disposição. Ele sempre está ali para ouvir. Sempre tem um líder para me ouvir. Sempre tem um conselheiro da parte do Senhor. A obediência é a chave de Davi. A fidelidade é a chave de Davi. A honra é a chave de Davi. A obediência é a chave de Davi. E agora você sabe por que essa obediência está nos ombros de Jesus? Aquele que tem a chave de Davi em obediência a Jesus e cumpriu tudo o que estava em Jesus, ele cumpriu, ele foi obediente e obediente até a morte. Em Hebreus diz que por causa daquele que podia orar sendo filho, e ele chorou e clamou, mas por obediência ele aprendeu o caminho da obediência. E ele hoje é Senhor de todos aqueles que obedecem. Esta é a chave, obediência. Você quer abrir portas, você quer ter o suprir de todas as coisas na sua casa, obedeça. Mas obedeça os princípios de Deus. Obedeça aquilo que realmente está escrito, fundamentado, a palavra de Deus. Para que você possa caminhar nesses fundamentos e abrir portas que só você pode abrir. A palavra está dizendo ali, não está falando sobre Jesus, ele está falando sobre Eliaquim. Eliaquim tem a chave que abre e ele tem a chave que fecha. Isso significa que eu e você, quando estamos em obediências, nós, pela autoridade do rei Ezequias, Eliaquim, ele podia abrir e fechar as portas, ele tinha essa autoridade. Deus nos deu essa autoridade para que nós tenhamos a chave que Deus nos deu, a chave de Davi, que abre portas e que fecha portas. E essas portas, eu posso dizer para você, Deus delegou essa autoridade de abrir essas portas e fechar essas portas. Quem fecha essas portas de Satanás sobre a tua casa é você. Quem fecha as portas do emocional sobre a tua casa é você. Então, em nome de Jesus, entenda que você tem essa autoridade. Feche as portas para todo tipo de enfermidade. Feche as portas e entenda o momento que você está passando. Talvez eu hoje, como eu disse para vocês, pessoas lá atrás oraram por mim, abriram portas pelas quais eu estou aqui hoje. Conselheiros que eu tive lá atrás, que me trouxeram a esse posicionamento hoje. Vocês que viram ou oraram, ou receberam a cura dessas doenças. Através da minha vida não é só eu, existem outras pessoas que têm chaves, que vão tirar essas enfermidades, que vão trazer a cura, e
que são filhos de Deus, têm essa autoridade. E você é filho de Deus. Você é esse filho de Deus. Amém? Mas Deus, Ele espera de mim e de você alguns posicionamentos. Eu gostaria que você abrisse comigo lá em Atos 13, 36. Atos 13. Ele teve ali um respaldo da parte de Deus. Atos 13, capítulo 35 e 36. Assim ele diz noutra passagem: não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração. Você pode dizer isso? Tendo Davi servido ao propósito de Deus em sua geração. Qual é o propósito de Deus para você hoje? E em que você está servindo a sua geração? Você é a pessoa que vai servir. Um posicionamento de servir. Querido, como é que foi Davi nesse posicionamento de adoração? Primeiro, quando ele foi ser ungido, ele foi esquecido. Você tem sido esquecido pelo pastor Jonas? Você tem sido esquecido pelos teus líderes? Você tem sido esquecido no momento que você mais precisa? No campo, onde você muitas das vezes precisa de ajuda para o teu trabalho? O engraçado é que muitas das vezes, quando é para ungir alguém, todos são chamados, mas você é esquecido. Onde você tem sido esquecido? Davi, quando Samuel chegou lá para ungir a Davi, trouxeram todos os filhos de Jessé, todos passaram por eles, e Davi, o esquecido, eu tenho um, mas ele está lá, cuidando das ovelhas. Queridos, pode ter até sido ungido, mas voltou para o pasto, voltou para servir. Foi ungido, o óleo derramou sobre a cabeça, mas a primeira coisa que ele fez foi: vou servir ao meu pai. A primeira pessoa que ele serviu, na casa do pai dele, estava servindo o pai dele. A segunda situação de Davi, serviu quem? Serviu os irmãos. Ele serviu os irmãos, estavam na guerra. O mineirinho foi lá levar lá queijo e vinho. Foi lá levar, foi servir os irmãos, foi suprir eles. E sabe o que acontece? Qual é a mensagem que ele tem dos irmãos? Outro não reconhecimento. Ele diz assim: bem, eu sei o que há no seu coração, a presunção que está sobre o seu coração. Mas ele ficou na sua posição. Ele já sabia quem ele era. A segunda coisa que ele fez foi servir de novo. Servir quem? A uma nação. Ele serviu a nação derrubando um gigante. Ele derrubou aquele gigante. Pela obediência ele serviu, pela obediência ele serviu os seus irmãos, pela obediência ele deu... Queridos, vamos falar quem era Davi? Eu não sei quem é o mais forte de nós aqui. Está aí entre o Tarcísio e o Felipe. Não sei se os mais fortes ou os mais pesados. Mas se eu pegar os dois, falar assim, olha, tem um leão e tem um urso ali para vocês enfrentarem. O que eles iriam fazer? Tem um leão e um urso. Vocês podem ir lá defender as ovelhas? Olha, eu sei que não é fácil enfrentar um leão e enfrentar um urso. Defendeu. Foi lá, venceu. Eu não sei quem é o seu leão e quem é o seu urso. Mas lembra do conselho de Eliaquim ao rei? Eu não sei o que eles conversaram. Mas o rei Ezequias fez uma oração muito parecida com a do gigante. A do momento que Davi enfrentou o gigante.
Está vindo um gigante aí. E ele se posicionou da seguinte forma: eu vou contra ti em o nome do Senhor Jesus. Eu vou contra ti como servo do grande Deus para derrubar aquele que não é nada. Quem é esse que não tem aliança com Deus? Quem é esse que não tem aliança com Deus? Lembre do dia de hoje. Hoje é um dia em que você novamente vai renovar as suas alianças com Deus. E só um anjo para aniquilar 180 inimigos teus. Outro posicionamento que seria e que é para nós. Mas eu quero dizer assim, se você decidir servir a Deus de todo o seu coração, esse serviço será uma chave que abre portas. Quando você entra em obediência, servindo ao Senhor de todo o seu coração, gigantes cairão, portas se abrirão, situações financeiras, provisão acontecerá, tudo o que você precisa será suprido, porque todos os gigantes cairão por terra. Sirva ao Senhor de todo o teu coração. Então, um posicionamento de guerreiro, que é esse de enfrentar o leão e de um urso. 1 Samuel fala sobre isso. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Existem gigantes interiores, mas gigantes também exteriores. O emprego. E é um momento em que a nação hoje está passando com esse problema. Há um gigante chegando aí chamado desemprego. Calúnias. Muita gente agora defamando ou falando sobre Deus. Lembra daquilo que Davi e o rei Ezequias oraram. Tudo isso, Senhor, é contra ti. Lembra de algumas palavras, algumas pessoas que acabam falando ou ferindo a igreja, dizendo assim, quem é aí vocês agora? Lembra de Jesus? Houve um do lado de Jesus que disse assim, olha, desce daí se tu és o filho. E a palavra diz que não há nenhum servo que será maior do que ele. Lembre-se disso. O servo não será maior do que o seu Senhor. Agora vai ser os dias de afronta contra a igreja. Se vocês agora são realmente cristãos, por que vocês não oram e eliminam o coronavírus? Afronta contra a igreja. E aí você apresenta tudo isso diante de Deus. Deus, deixa para o Senhor julgar. Calúnias, enfermidades, dívidas, são questões externas. Mas há gigantes interiores, sentimentos por ficarem muito tempo dentro de um quarto fechado, sentimentos de depressão, desejos ilícitos. Cuidado com o teu celular dentro do seu quarto fechado. Cuidado com esse momento de uma mente vazia. A palavra de Deus diz para nós que nós precisamos pensar nas coisas do alto, buscar as coisas que são do alto, encher a nossa cabeça dizendo, Deus, o que o Senhor quer que eu faça para esta geração e servir a esta geração. Quando você pensa nas coisas do alto, o homem espiritual compreende todas as coisas, do natural ele não é discernido, mas o homem espiritual, ele faz as coisas que são do Espírito. E o homem espiritual vence todas as tentações. Isso é só uma dica. Se você enfrentar o gigante, indo no nome do Senhor Jesus, você receberá do Senhor a confirmação que você é filho dele. Eu não estou falando que você tem que sair dos princípios, mas eu acredito que nesses últimos dias Deus está fazendo algo para que os filhos de Deus se manifestem nesses dias. Aqueles filhos que são obedientes, aqueles filhos que sabem que estão honrando ao Senhor, aqueles filhos que obedecem ao pai e à mãe, aqueles filhos que são fiéis com dízimos, ofertas, aqueles filhos que cumprem os seus votos na casa do Senhor, aqueles filhos que sabem adorar a Deus não por aquilo que Ele dá, mas por aquilo que Ele é, aqueles filhos que são verdadeiros.
Deus está buscando os verdadeiros. Aqueles que adoram ao Senhor. Não por aquilo que Ele pode entregar, mas a adoração vai além das circunstâncias. A adoração está falando, é o terceiro ponto que eu quero chegar, o terceiro ponto dessa adoração. Atos 13, 22, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho, achei a Davi. Adorador. Aqueles que o adorarão em espírito e em verdade. Está passando dificuldade, mas está adorando ao Senhor, porque o posicionamento, o coração ama a Deus, tendo tudo. Ama a Deus, não tendo nada. Ama ao Senhor, ele não troca Deus por causa das circunstâncias. Tem guerra, serve ao Senhor. Tem paz, adora ao Senhor. Em todo momento, ele sabe que Deus é Deus. Sabe que Deus é Deus. Então, em nome de Jesus, o adorador não muda a sua postura com Deus. Não importa o que aconteça com você. Você continua sendo filho dele. E ele continuará sendo o seu Senhor. E tendo o mesmo lugar em seu coração. Deus continuará tendo o mesmo lugar em seu coração. Você já imaginou Deus olhando para toda essa circunstância acontecendo do nosso lado? E Deus falando para você assim, encontrei um que enfrenta gigantes. Encontrei um que me adora em todas as circunstâncias. Tem? Adora. Não tem? Adora. É isso que Deus espera de você e de mim. Você já imaginou? Deus olhando, procurando e falando assim, encontrei. Encontrei ao Givanildo, homem que me adora. Encontrei ao Fernandinho. Encontrei o Leonardo. Encontrei, eu não sei quem está assistindo, mas eu encontrei o Júnior. Eu encontrei o Fábio. Eu encontrei a Naila. Eu encontrei o Edson. Eu encontrei a Virgínia. Fala aí o teu nome. Eu quero que você aí agora, em fé, saiba disso, que quem está olhando não sou eu, mas é o Senhor. Eu encontrei, diga teu nome, eu encontrei ao adorador, o Filho de Deus, a um homem, a uma mulher de Deus, que tem essa chave que abre portas e fecha portas. Deus está esperando que você se posicione em obediência. Eu sei que você preparou aí um cálice, mas eu também sei que Deus conta com essa adoração sua. Abra portas e feche portas. E deixe Jesus entrar. Bata nessa porta que Jesus tem coisas que você não vai conseguir fazer. Bata nessa porta. Você tem um horário para bater se você está fazendo os turnos de adoração. Você tem 1 hora para fazer ali coletivamente. Não entenda assim, eu posso fazer nas 24 horas do dia. Não, querido. Quando você entra dentro de um propósito, nós estamos dizendo, estamos em unidade. E naquela hora que você está fazendo o seu turno de oração, você está representando a todos aqueles que estão fazendo esse turno de oração. É o teu momento coletivo. É o teu momento secreto, mas é o teu momento coletivo. É o teu momento de dizer, estamos juntos. Somos um. Somos um. Amém?